E aí, povo de Deus, boa tarde, boa tarde. Aqui quem vos fala é Mateus, para quem não me conhece ainda. Tenho feito alguns vídeos em apologética católica. A intenção dos vídeos sempre é, juntamente com vocês, aprender um pouco mais sobre a fé católica e ajudar aos irmãos católicos a responderem alguns questionamentos que são feitos sobre a nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Tudo bem? Quem estiver gostando, dá um likezinho aí, dá uma curtida no vídeo, compartilhem, se inscreva no canal para receberem as notificações. É sempre bom porque motiva a gente a continuar. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a comunhão, a Eucaristia que a gente tem na Santa Missa. E alguns irmãos católicos já me perguntaram se a Eucaristia é algo simbólico, se é o corpo e o sangue de Cristo simbólico. E a resposta para isso, por favor, entendam, a resposta para isso é não, não é simbólico, é real. Na Santa Missa nós recebemos Cristo, o seu corpo e o seu sangue, é real. Por isso todo o respeito que nós católicos temos para com a Eucaristia. Então espero que vocês entendam isso. Eu vou ler algumas passagens aqui. E em nenhuma dessas passagens Jesus nos fala que é simbólico. Todas as passagens ele nos fala que o corpo e o sangue são reais, que nós precisamos partilhar do corpo e sangue de Cristo. Eu vou ler a primeira passagem em Mateus capítulo 26, versículos do 26 ao 28. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu-o, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado por muitos homens em remissão dos pecados. E em Lucas 22, do 19 ao 20, tomou em seguida o pão e depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo tomou também o cálice, depois de cear, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Tem mais uma passagem que eu não vou ler, porque é a mesma referência, que é em Marcos, capítulo 14, dos versículos 22 ao 24, para quem tiver interesse. Então a gente viu que em nenhuma dessas referências dos evangelhos, Jesus em momento algum ele fala que o corpo e o sangue dele são simbólicos. Eles são reais e nós precisamos partilhar, nós precisamos tomar esse corpo e esse sangue e recebê-los. E é isso que nós católicos fazemos toda a Santa Missa. Nós recebemos o corpo de Cristo e partilhamos dele. Vou fazer uma leitura aqui do capítulo 6 de João, do livro de João. E nesse capítulo 6 a gente vê que Jesus repete várias vezes a importância do corpo e sangue de Cristo. Ele repete várias vezes justamente para enfatizar a importância e o quão real é o seu corpo e o seu sangue, tá? Em João capítulo 6, versículo 31 ao 35, nossos pais comeram o maná no deserto, segundo o que está escrito. Deu-lhes de comer o pão vindo do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus replicou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. E continuando em João capítulo 6, versículo 48 ao 51, Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Novamente continuando em João, capítulo 6, versículos 53 ao 58. Então Jesus lhes disse:
em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Então a gente vê o quão real é a carne e o sangue de Cristo. A gente vê nessas passagens, principalmente na enfatização que Jesus dá em João capítulo 6. O tempo todo está enfatizando que sim, é real, que a carne dele é necessária e que é a carne que ele vai dar para a salvação do mundo. Então quem duvida ou quem diz por aí que essa carne e o sangue de Cristo são simbólicos, não está analisando 3 fatos importantíssimos. Primeiro fato, os judeus, eles levaram a sério no versículo 52. A essas palavras os judeus começaram a discutir dizendo, como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então os judeus, eles entenderam o recado de que era real. Segundo fato, os discípulos que estavam presentes ali também entenderam o recado de que era real. No versículo 60, muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram, isto é muito duro, quem o pode admitir? Eles entenderam o recado. E o terceiro fato é que os apóstolos também que estavam ali presentes, eles também, do versículo 67 ao 69, eles também entenderam o quão real e o quão importante era o corpo e o sangue de Cristo. Então Jesus perguntou aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Ou seja, as pessoas que estavam presentes ali, os judeus, os discípulos e os apóstolos, eles entenderam o recado. Eles entenderam que Jesus Cristo estava falando que realmente ele iria dar o corpo e o sangue dele para a salvação do mundo. Eles entenderam quão real era aquilo e o quão era importante, tanto que eles ficaram chocados. A gente acabou de ver nos versículos que eu acabei de ler. Então, se essas pessoas que estavam presentes, elas entenderam o recado, por que nós, 2000 e poucos anos depois dos acontecimentos, vamos resolver mudar isso? Vamos colocar uma simbologia que não existe aí. Não tem lógica. É real, sim. No versículo 51, a gente ainda vê que Jesus Cristo fala que o pão que ele há de dar para a salvação do mundo é a sua própria carne. Quando Jesus deu a sua própria carne para a salvação do mundo? Foi na cruz, não foi? Então, se nós analisarmos e pensarmos, se acreditarmos que é simbólico o pão, a carne que ele está nos dando, a gente está falando que é simbólico aquele Jesus pendurado ali na cruz, todo machucado. Aquele símbolo de amor que temos ali na cruz. Aquilo é simbólico? É simbólico para você? A gente tem um grande problema com as pessoas que acreditam nisso, nessa simbologia, porque quando chega nesse versículo, não tem como interpretar de outra forma, a não ser que você acredite que também a crucificação de Cristo foi simbólica. E nós não acreditamos nisso, a gente sabe que ele sofreu na cruz por nós. E a carne que ele deu ali na cruz foi para salvar-nos de todos os nossos pecados. Não é? Amém? Então, novamente, essas pessoas que dizem que João capítulo 6 é simbólico, elas ou acreditam na simbologia num todo, e acreditam que Jesus na cruz também é simbólico, ou então elas não podem, não tem como acreditar que é simbólico o que Jesus fala, mas não é simbólico ele na cruz. Tá bom? Por isso eu digo que é perigoso sairmos por aí interpretando as passagens, a própria Sagrada Escritura, a Deus dará. É muito perigoso. Amém? Eu ainda quero ler uma última passagem para vocês,
em Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 11, dos versículos 26 ao 29, assim todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Amém? Paulo reconhecia o quão real era o corpo de Cristo e o quão é necessário receber o corpo de Cristo dignamente. Tá bom? Hoje eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, um abração e até o próximo vídeo.